I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. O Gramado Summit promove conexões. Isso é fundamental no que a gente precisa inovar, pensar fora da caixa. Que esse é um evento pensado para vocês. Esse é um evento feito por vocês. O Brasil cada vez mais precisa de gente que não aceite o mundo como ele é e que queira dar uma resposta que nunca foi dada num tempo jamais imaginado. Eu acho que esse é o Summit 2023. É trazendo as possibilidades dentro do que já está construído, mas olhando para o futuro. Isso aqui traz histórias verdadeiras, histórias inspiradoras, fórmulas de sucesso. E isso encurta o caminho. Ouvir pessoas falando e também poder falar. A gente está falando de inovação, porque é entregar acesso para quem nunca teve. Isso é totalmente conectado com a Gramado Summit. Quanto mais tu fala de negócio, mais tu aprende sobre negócio e mais oportunidade você abre. Então esse evento ele está entregando na prática o que ele traz no nome, né? Ser um summit, ser um ambiente criativo de encontros e conexões. E isso potencializa muito o desempenho desse ambiente que é fundamental de colaboração. Então eu acho que a diversidade traz isso. E esse evento, para mim, é um reflexo de diversidade de empreendedores. Este é o time da Gramado Summit. Eficiente. Fazer mais com menos. Toda vez que você deu like em um desses artistas pretos, eu estava lá, fazendo aquilo que minha mãe me ensinou. Eu estava cuidando dos meus irmãos. Isso é a Gramado Summit. Essa diversidade, essa união, essa vontade de se conectar é a Gramado Summit. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast da Gramado Summit. Estou aqui com minhas duas companheiras, Martina e Renata. Olá meninas, tudo bem? Olá, tudo bem? Hoje mudamos a ordem de novo da nossa mesa, né? Vamos seguir o fluxo de sempre. A gente gosta de fazer uma miscelânea, né? Eu sou meio fixo no meu lugar, né? Tu é fixo, a gente que vai se moldando aqui, né? Mas então eu vou começar dando os recadinhos iniciais de sempre, né? Primeiro agradecer aí o pessoal que nos acompanha em mais um podcast. Relembrar vocês que a cada episódio que passa a gente tá mais perto da data da Gramado Summit 2024. Então fica aquela dica de sempre para acessar nosso site, dar uma conferida que a gente tem palestrantes novos a cada mais ou menos 15 dias. E também os nossos lotes de ingressos mudam de preço, então corre para garantir o teu logo, porque daí tu vai pagar menos, né, por ele e garantir teu ingresso com antecedência. Lembrando que todo ingresso ele pode ser parcelado em 12 vezes sem juros, então não tem justificativa para não participar do maior brainstorming da América Latina, e eu vou continuar chamando ele informalmente dessa forma, mas é um grande encontro de mentes extraordinárias que querem, de certa forma, fazer com que a gente encontre um pouco o futuro. Então, agora, que lote que a gente tá quando esse podcast... Vai ser o lote 1. A gente tá no primeiro lote da Gramado Summit, perdeu o lote 0, fazer o quê? A gente avisou que tinha como comprar antes,
garante, ainda tá 1.390, acertei o preço. Isso aí. A gente tem que falar meio que no futuro aqui, isso, né? Mas assim, 1.390, parcelado em 12 vezes sem juros, tu pode parcelar, chegar na Gramado Summit com tudo pago e te impressionar com o tamanho, porque estaremos esperando, Renateira, 15 mil participantes. 15 mil participantes, de todo o país. Exato. 15 mil participantes, mais de 700 empresas, né, expositoras. Então vai ser uma oportunidade muito legal aí para o pessoal conseguir se conectar, se atualizar, né, com assuntos diferentes. A gente está trazendo algumas trilhas bem interessantes. Ano passado, inclusive, a gente trouxe uma trilha muito importante para a gente que foi de saúde com o nosso convidado, com a empresa do nosso convidado de hoje, que eu já acho que é um ótimo gancho. Ótimo. E foi muito interessante. Repetiremos a dose para 2024, assim como demais outros assuntos, né? Tem muita coisa boa vindo aí, novos assuntos que a gente vai incorporar também na próxima edição, né? Que a gente entendeu que é importante discutir também. Mas eu acho que tu podia aproveitar esse gancho e fazer a apresentação, porque foi muito boa, cara. Foi certeiro. Mandei muito nessa, né? Mas então, aproveitando então essa nossa vibe aqui de discutir sobre temas da Gramado Summit, e a gente achou importante também trazer pro podcast um papo que é super importante, né? Hoje em dia, mais do que nas corporações, as pessoas, né? Todo mundo tem se preocupado com esse assunto, e a gente quis trazer uma pessoa que é referência para conversar com isso, né? Que é sobre saúde, e além de saúde no dia a dia, mas também dentro do nosso trabalho, como que a gente consegue ter hábitos melhores também, né? Acho que tudo isso é uma construção, principalmente, né, para quem é líder, para quem empreende e precisa colocar isso também como uma prioridade na sua vida, né, para não se deixar levar pelo ritmo que a gente tem. Sem mais delongas, então, gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Michael, CEO da Idia. Fala, Maicão. Fala, pessoal, tudo bem? Michael, então fica... Michael. Eu tô pensando como poderia ser um bom apelido, assim, informal, cara. Como te chamam informalmente? Cara, MK? MK. Como tá na garrafa. Pode ser. Tá na garrafa aqui. Cara, seja muito bem-vindo. Pra nós é muito importante ter aqui. Acho que o gancho que a Rê trouxe é muito legal. Então, bem-vindo ao podcast da Gramado Summit. Cara, eu que agradeço. Já falei que eu queria muito estar aqui, fiquei esperando o convite. E que bom que deu certo, que a gente vai bater esse papo aqui. Teve uma demora aí em função de tu... Pô, tinha preparado, inclusive, um churrasco pra ti, verdade, cara. Né? Mas tudo bem, a gente deixa isso de lado. De qualquer forma, cara, eu acho que a melhor forma da gente entender quem é o Michael é entendendo um pouquinho mais a empresa que o Michael faz parte hoje como gestor, mas também como fundador. Então, conta pra nós, cara, o que é a Idia? O que a Idia faz? Idia, qual que é a forma certa de se referir? Tanto faz, meu. Idia. A pronúncia correta é Iria. Que é uma palavra em grego, né? Iria. Qual é o significado dela? É a deusa grega da saúde e da sanidade mental. Que é a logo, né? Que é a logo. Faz todo sentido agora. Não, é a logo. Sim, faz sentido. É a deusa Idia. Ela é filha de Esculápio, que é o pai da medicina. Então, o juramento que os médicos fazem é o juramento de Esculápio. Além disso, a palavra higiene deriva de Idia. Que legal, cara. Em português, quando quer dizer que uma pessoa é muito saudável, é uma pessoa ígida. Então tudo isso tem esse significado. Então tem foi tudo isso foi pensado? Tudo isso foi pensado. Caraca! Tudo isso foi pensado. Eu sou um cara muito da marca do Brandon, né? Eu sou apaixonado por marca, velho. Assim, Stanley, percebe-se? Red Bull, Montblanc, North Face. Eu sou apaixonado por marca, meu. Eu amo marca. Então eu acho que o Arthur Bender, que é um dos maiores especialistas em branding do Brasil, assim, ele fala, cara, a marca existe pra te diferenciar dos demais. Imagina se tudo fosse igual, meu. Imagina que loucura, se tudo fosse igual, mesma coisa, assim. Então, mesmo produto. Tu não compra só a essência daquele produto. Tu tá comprando o que tem por trás daquele produto, que é a marca. Então, assim, o que aquela marca representa? Então, quando a gente fala de marca, cara, eu quero fazer parte desse lifestyle. Né? Quando tu vê uma garrafa da Stanley, por exemplo, não é só uma garrafa térmica. Garrafa térmica existe há muito tempo. Mas por que escolher essa marca? Porque todo o storytelling dela constrói uma identidade muito forte e traz uma sensação de pertencimento para quem está comprando. A Apple, mesma coisa. Tem o manifesto da Apple de 84. Né? Isso aqui é um lugar para os desajustados. Para os loucos. Para quem não se encaixa em lugar nenhum. E pá. Então o cara que está vendo aquilo ali, ele não está vendo um computador. Ele está vendo, cara, uma forma de eu contar para o mundo quem eu sou. E a marca diz isso. Então eu sou apaixonado por marketing e por construção de marca. Porque a marca, ela fala por ti. Coisa que tu não consegue traduzir em palavras. Quando tu veste uma marca, ela tá dizendo aquilo ali. Né? Acho que no Brasil a Reserva faz isso muito bem. Muito bem, cara. Né? Muito bem. Tu acha que muitas vezes a marca ela acaba fazendo com que o cliente não perceba a qualidade do produto?
Eu queria até trazer um ponto, por exemplo, da reserva, cara. Eu acho que eles são geniais na questão do marketing, só que eu não acho que o produto em si ele é tão bom quanto o anúncio, assim, no sentido, tipo, a camiseta básica da reserva. É legal, assim, mas a forma como é vendida, ela é muito superior, assim. E eu acho que, na verdade, eu queria trazer essa pergunta pra Id, assim, cara, porque eu vejo um cuidado de vocês com design, principalmente, absurdo. Sim. Pô, pegar uma startup que tenha o cuidado que vocês têm com o layout de aplicativo, cara, é surreal. Acho que eu já te comentei isso, Sim, inclusive. já. Então, cara, como que tu consegue alinhar essa expectativa que o marketing cria com a entrega do produto? Porque muitas vezes eu acho que tu tem uma balança que ela não é equilibrada, né? Tu tem um marketing muito bom e um produto que talvez não seja tão bom, mas que beleza, o marketing ele faz o papel dele e super funciona. Então, como que tu equilibra isso, cara? Eu acho que, cara, o papel do marketing, assim, não é só criar o brand, né? Criar toda a estratégia comercial. Acho que a gente fala da camisa básica da reserva, é um produto de entrada para acessar um público de maneira mais democrática, assim. Mas eles vai subindo de nível, assim, a qualidade das roupas vai melhorando, até chegar na oficina reserva, que aí a camiseta básica da oficina é de uma qualidade absurda, assim, é muito superior. Que conversa com outro público, tem uma outra pegada, tem outro DNA, assim. Então, conversar com vários públicos, vou dar um exemplo, né? O grupo Volkswagen. Perfeito. Cara, o grupo Volkswagen, ele tem, ao mesmo tempo que ele tem o Polo, que hoje é o carro de entrada, mas o Gol, que não existe mais, ele tem o Polo, o grupo Volkswagen também tem a Porsche Panamera, porque ela é dona da Porsche, dona da Audi. Então a construção de marca é justamente aquilo, é pegar aquela persona correta para se relacionar e aquilo dizer aquela mensagem que vai chegar nas pessoas. Na Idia, a primeira pessoa que eu contratei pra Idia foi uma designer. Eu não contratei uma agência. A 01. Pessoa 01 da Idia, Ana Antonov, é uma designer. Porque eu venho de uma escola chamada Apple. Eu trabalhei na Apple. E o que eu aprendi de branding, experiência e cuidado com os detalhes, eu aprendi na Apple. Depois eu fui estudar sobre isso, eu fui ler todos os livros, etc e tal. Mas eu aprendi vivendo dentro da empresa Apple. E eu trabalhei na Apple quando a Apple estava começando a se popularizar no Brasil, ali em 2009, 2010. Então não tinha iPad ainda, eu participei do lançamento do iPad de maneira global. Que massa, cara. iPhone recente entrado 3GS via operadora, ninguém mais vendia se não fosse através de um plano. Nossa. Então eu lancei o iPhone 4 no Brasil, então participei desse movimento todo e tinha alguns MacBooks e iPods pra gente vender, que a gente vendia no Brasil. E cara, na época, tipo assim, um computador da Dell custava R$1.500, R$2.000. O modelo de entrada da Apple era 7 pau. Então assim, como é que tu explicava pro cara que tu ia converter ele de um computador de 1.500 para um computador de 7 conto? Então era justamente nesse encantamento pelos detalhes. E a gente tinha uma mesa, que é uma madeira brasileira, que é o mesmo layout no mundo inteiro. Aquela mesa de madeira da Apple, sabe? Sim. Brasileira, cara. É uma madeira brasileira. Que massa. O designer daquela mesa se chama Florian Fournier. É um francês que morou muito tempo no Brasil. E ele que fez o design todo das lojas da Apple, daquela mesa, mas a madeira é brasileira. Então no mundo inteiro se usa aquela mesa, aquela madeira. E o computador, ele fica colado. Só o que fica solto é o MacBook Air. Porque a experiência dele é sentir a leveza dele. Os outros todos ficam colados na mesa, porque o layout é uma coisa que chama atenção. E quanto mais alinhado estar as coisas, mais o ser humano entende como se identifica com aquilo ali, né? Por isso que as pessoas que são consideradas bonitas são pessoas mais simétricas, né? São pessoas que têm mais a simetria alinhada. E aí na mesa ficavam colados notebooks. E ele tinha que ficar exatamente 14 centímetros da borda. Sim. E entre eles tinha que ter 21 centímetros entre um notebook e outro. E ali ficava o preço. A gente começou, não tinha loja da Apple, não tinha nem iPlace na época, quando a gente começou. Então a gente tinha Apple Shops dentro de grandes varejistas, como a Fnac na época. Sim, e a Fast Shop. Mesmo, verdade. Então na Fnac, era eu que trabalhava lá. A Alameda Santos 98 alguma coisa ali em São Paulo. Sim. Tinha uma Fnac muito grande, tinha uma Apple Shop. Eu trabalhava aqui no Barra Shopping Sul, na Fast Shop. Que massa, então, cara. Eu ajudei a popularizar. Sabe que eu vi aproveitando, cara, que a Apple tem um cuidado, inclusive, com a angulação, tá certo? Angulação, essa palavra, certo? Da tela do MacBook, porque ela é proposital pra tu não enxergar, pra tu conseguir mexer na tela e tu conseguir enxergar e tu interagir com o produto, cara, de alguma forma. Tem várias coisas, meu. É o único notebook que tu abre com o dedo, sem precisar ficar segurando a base. Não, mas eu fiquei assustado que no showroom da Apple agora, a angulação do notebook é proposital. Nossa. Ela é medida, cara. É medido, meu. Então, assim, e aí, a gente tava dentro do espaço da Apple, da Fnac, e a Fnac às vezes queria largar um panfletinho do cartão Fnac em cima da Apple Shop. Não pode. Era como se fosse uma embaixada, meu.
legal. a embaixada é um país dentro do outro, né? Sim. Tu não pode acessar aquele país. E a Apple Shop era isso, meu. E era em contrato. Tipo assim, não, mas eu sou o dono da loja aqui. Não pode ter. E os gerentes vinham querer brigar comigo e dizer, meu, desculpa, aqui é o país Apple. Aqui eu mando. Aqui eu mando. Então, essa experiência, tipo assim, e aí, eventualmente, tinham clientes ocultos, não só para o teu atendimento, mas eles mediam se estava colado da maneira correta. Cliente oculto. Encaminhado pela Apple. Encaminhado pela Apple. Caraca. Se não tinha outras panfletagens ali, outras comunicações, a distância que estava colado no notebook, se estava colado no notebook, se a precificação estava adequada, se o telão estava ligado, se a luz... Meu, era um troço absurdamente louco. E a gente tinha o crachá, e atrás do crachá tinha um checklist que tinha que fazer todos os dias. Então assim, eu só podia usar calça preta e tênis preto. Então não podia usar outro tipo de coisa. Eu tinha uma camiseta preta da Apple, tem até hoje ela guardada. Tinha várias coisas da Apple muito legal assim, de roupa. Tinha camiseta preta, tinha calça preta e tênis preto. Então, usou um tênis diferente... Cara, tu era penalizado por aquele ali. Então a preocupação com os detalhes, meu, era um troço bizarro. E eu vou contar uma coisa muito, muito bizarra agora, meu. Quando começou, a gente nunca teve vendedores da Apple, né? A gente explicava ali o que era o produto, aquela coisa, e deixava o cliente confortável para comprar ou não. Então tu não tinha aquela coisa do vendedor de, não, vamos fechar, vamos não sei o que e tal. E aí, como ele estava migrando ainda Apple, Microsoft para Apple, aquela coisa do Excel, etc., vinha muitas dúvidas. Mas a minha planilha vai ser compatível? Mas o meu PPT eu vou conseguir usar? Sabe aquela dúvida que a pessoa tinha na hora de migrar do Windows para Apple? Se tu sentisse que de alguma maneira aquele cliente não ia se adaptar ao mundo Apple, porque ele estava muito resistente, muito enraizado, a tua orientação era a seguinte... Então eu acho que seria melhor dar uma olhada nas outras marcas ali, na HP, na Dell, na Sony, etc. Talvez não seja o momento de migrar agora. Por quê? Porque esse cara ia virar um detrator da marca. A orientação que a gente tinha era, a preocupação com a marca é tão grande que se o cara não está preparado para usar o produto, ele vai virar um detrator da marca. Não vende para ele. Não vende para ele. A ponto de receber comissão por isso. Por não vender. Por não vender. Obviamente no Brasil não deu certo, né? Porque a galera começou a reportar que tinha 10, 15 casos desses por mês e era uma ou duas que tu fazia. Mas esse lance da cultura de tu olhar para preocupação, e tinha uma frase muito forte lá dentro. Decisões de curto prazo prejudicam o negócio final. Pensando em dinheiro. Então, cara, marca é decisão de longo prazo. Quando tu pensa em marca, é decisão de longo prazo. Então, tudo que eu tomo decisão hoje, pensando na minha empresa, é pensando no longo prazo. E isso é marca. A marca ela tem que durar muito tempo, né? Tem uma outra frase que eu amo, que ela fala que a Coca-Cola é uma marca legal, uma marca conhecida e global. Mas a marca mais legal mesmo é a Harley Davidson. Porque é ela que as pessoas tatuam. Sim. É a marca mais tatuada. É a marca da Harley. Meu, tu imagina o seguinte, tu criar uma marca e a pessoa escrever aquilo na pele, velho. Então, tipo, eu sou apaixonado por esse contar de histórias, por essa questão da marca e tudo mais. E na Idia, o primeiro funcionário é uma designer. A gente hoje tem 32, 34 pessoas e 10% desse time é designer. Eu tenho 3 designers e mais um UX. Eu tenho 4 pessoas no meu time de design. Porque para uma proporção é grande. É grande, meu. Porque vocês nunca vão ver um material da Idia que não tenha o cuidado com o design. Então não é por acaso isso. Então a gente tem um time para fazer isso. Não é porque a Ana é muito talentosa, a Carol, a Laís, o André, são todos muito talentosos. Mas a preocupação é desde o início. Nós temos 6 valores. Um deles é capricho. É isso, capricho. Então assim, vai ter uma apresentação... E eles ficam putos quando alguém vai palestrar, não avisa nada e vai com um PPT horrível. Cara, aquilo aí é a tua marca, mano. Exatamente. É a tua marca. Exatamente. Então, putz, quando a gente vai fazer um moletom desses aqui, tem que ser o bonito. Marcos vai ganhar um dele. Obrigado, cara. Prometendo pessoalmente. Compromisso, cara. Compromisso. O Marcos vai ganhar um moletom, tá? Quando que o podcast vai pro ar? Acho que é dia 10 de julho. Cara, não, moletom há muito tempo. Por favor. Espero já comemoro. Obrigado pelo moletom, Michael. Só não consigo mostrar agora porque não veio. Porque não chegou hoje, tá na gravação. Mas, cara, não podia ser qualquer coisa, não precisa ser qualquer fornecedor. Sim. Então, a galera colocou o moletom, não porque o moletom da firma, a galera colocou o moletom, meu Deus, como é bom, como é fofinho, como os detalhes importam. Olha que legal bonito, isso aqui na manga. A cor de vocês é uma coisa que chama muita atenção. A cor chama atenção. Tudo isso foi pensado. Tudo isso foi pensado. Então, essa preocupação, meu, ajuda a gente também na hora de impactar as pessoas. A gente ouviu de uma pessoa uma vez que ela disse o seguinte, cara, eu não sei o que vocês fazem. Eu não entendo o que vocês fazem. Eu sei que eu olho e eu penso que a empresa é sexy. A Idia é sexy.
Eu olho, eu tenho vontade de me relacionar com vocês. Que legal. Eu nem sei o que vocês fazem. Tem pessoas que mandam um currículo pra gente, eu não entendi muito bem, mas, cara, me chama tanto. Eu gosto tanto da comunicação, do design, do site, dos elementos, etc. Porque é isso que eu acho que traduz o que a gente espera na comunicação. Né? E por isso que essa preocupação tão grande com a marca. Vocês tiveram preocupação com, tipo... eu gosto muito de candy colors, assim, cara. Eu acho que a gente tem a vontade, às vezes, de morder alguns produtos, assim, pela cor, né? Sim, Sabe que a ID é um deles, cara. Sim. Eu acho muito, cara, tipo assim... ela meio que aguça sentimentos muito primitivos, no bom sentido, assim. Exato. De tipo, é isso, cara. Nem sei o que vocês fazem, assim, mas é bonitinho, quero ter do meu lado, quero baixar o aplicativo pra ter no meu celular. É exatamente isso, meu. A gente tinha um rosa mais escuro, meu. E a gente foi vendo que quanto mais claro, mais uma sensação boa causava nas pessoas. Sabe que eu fiquei sabendo uma história, vale a pena compartilhar aqui. Tem uma empresa muito conhecida, só não vou falar porque ainda não é patrocinador, tá? A gente já pode falar agora de Grupo Boticário, patrocinador da Gramado Summit, agora Olha em primeira aí, mão. cara, que massa, meu. Pô, parabéns. Obrigado, cara. E é o Grupo, então Que é bem legal, cara. meu. Mas tem uma empresa muito conhecida do mercado financeiro que ela é roxa, tá? Eu só não vou falar porque eu ainda quero que eles nos patrocinem. Ninguém vai saber quem é. Mas assim, cara, eu fiquei sabendo agora, a gente tem um sócio novo que também é da área de eventos e essa empresa, ela é patrocinadora de um evento dele. E muitas vezes quando tu faz evento, o mundo físico é diferente do mundo digital, né? Então é difícil tu chegar em algumas cores específicas quando tá fazendo a construção do stand, porque tu tem a referência do rosa, é um rosa, né? É rosa. Cara, mas tu chegar na impressão de um bagum, por exemplo, que é um muito material, difícil. É muito difícil. É muito cara. difícil. E diz que essa empresa, quando ela vai patrocinar, ela vai milimetricamente nos detalhes para ver se aquela impressão ela atingiu o roxo de verdade. E diz que cara, claro, é ótimo ter como patrocinador, mas ao mesmo tempo tu sabe que tem todo um trabalho até tu conseguir imprimir a cor exata da empresa. É isso aí. E eu achei isso uma das coisas mais sensacionais do mundo, assim, cara, porque é uma preocupação muito grande com a marca, cara. E faz sentido, meu, porque a marca, de novo, meu, a marca tá traduzindo tudo que tu quer dizer sem dizer uma palavra, meu. Perfeito. Então é isso. Então quando os caras abrem, falando dessa marca, tá? Quando eles abrem uma lojinha de produtos que não tem nada a ver com o mercado financeiro e esgota o estoque dos caras em horas, por que isso, meu? Por que uma empresa que vende cartão de crédito... Pensa o seguinte, meu, até bem pouco tempo, os bancos eram os vilões do Brasil. Total. Eram os vilões, o mercado financeiro. O Brasil é um dos poucos países onde o banco é o que tem maior lucratividade. No mundo é o mercado de saúde. Quando que a gente imaginou que as pessoas colariam o adesivo de um banco no carro delas? No notebook delas? Quando que a gente imaginou que isso ia acontecer? O vilão virou um objeto amigo. de desejo, um amigo. Que ainda deveria ser vilão, né, cara? Exatamente, que é o juros mais caro do mercado. Exatamente. Então, assim, é bizarro isso, porque a narrativa consola a história. Ele tá dizendo, cara, que é livre de burocracia, nós somos nus, nós somos sexys, e vem com a gente, é isso que tu quer dizer que tu é diferente, tu é disruptivo. Então, tanto é que, e aí, isso passa pelas decisões que tu toma, meu. A marca é uma série de decisões que tu toma. Quando eles começaram, eles não admitiam pessoas acima de 21 anos. Era só pro convite, lembra? Lembro. Era só por convite. E não tinha eu pessoas peguei a segunda leva, cara. Não Sim, tinha pessoas faz acima sentido. de 21 anos. Faz Era pessoas de sentido. 16 a 21 anos. Era o primeiro crédito delas. Era cartão de crédito de 50 reais. 50 reais, aham. 100 reais. Mas caralho, eu tenho um cartão de crédito. E ele era roxo. E tem uma coisa muito, muito massa. Muito massa. Sabe aquela história do Mastercard, Platinum, Gold, etc? Vocês têm esse cartão roxinho aqui? Sim. Depois olhem. O meu é Platinum ainda. Beleza, mas onde é que tá escrito isso? Na parte de trás. Por quê? Porque ele tem um adesivo... Não é nem adesivo, ele vem o símbolo do Mastercard, se eu não me engano, está escrito Platinum em algum lugar. Atrás. Atrás. Mas na frente é roxo, o nome do roxo. banco, roxo, e só o logo da Mastercard. Exatamente. Enquanto todo mundo quer mostrar o cartão Black, Platinum, etc., por que ele não diferencia um do outro? É só atrás que vai saber se é Platinum ou não. Ah, mas eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a isso. Vai. Mas você não acha que em algum momento a empresa ela precisa se adaptar? Porque eles lançaram, se eu não me engano, depois eu vou fazer uma propaganda gigante para a Sicredi aqui, que é a nossa patrocinadora. Que eu acho que vale muito a pena. Não só por ser patrocinadora, assim, porque eu acho que também tem uma coisa que é imbatível, que é o resultado e o bom atendimento. Isso para mim é acima de qualquer pressuposto. Mas, se eu não me engano, essa empresa específica, ela fez uma tentativa de pegar um mercado um pouquinho mais classe A, talvez. Ela criou um tipo de cartão que recebia um
um roxo diferente. O Violet. O Violet. Tu não acha que em algum momento, quando ela por mais que toda marca ela tem que ser muito democrática e tratar todas as pessoas de forma igual, em alguns mercados ela vai ter que fazer adaptação, e aqui eu queria fazer um exemplo que é a própria Apple. A Apple tem esse discurso, cara, se tu pegar, por exemplo, o Steve Jobs no início da carreira dele, ele tem uma coisa que hoje eu sinto muita falta, porque ele era o cara que tentava criar o melhor da tecnologia num valor mais acessível possível, mesmo que esse valor acessível não fosse uma coisa extremamente acessível. E hoje eu vejo que muitas coisas que a Apple faz, na verdade, é só botar uma câmerazinha a mais, botar uns nomes muito super confusos, tipo Pro Max, que, cara, tenho certeza que não passaria na era Jobs. Se tu trabalhou com o Jobs, tu sabe que muita coisa que tu vê hoje, mas é pela adaptação de mercado, assim, de tu ter chegado num patamar tão grande que tu tem que fazer adaptação. Exato. E tu não acha que a empresa específica do mercado financeiro ela vai acabar tendo que voltar atrás em algumas premissas? Usando o Violet como exemplo. Tipo, quais premissas? Porque tu diz, cara, os cartões são todos iguais, porque não pode mudar a experiência. Agora o Violet não é mais tão igual. Demanda de mercado. Porque assim, até aquele momento, ele queria aquela base, as camadas mais baixas da população. Então somos todos iguais. Mesmo que tenha uma renda um pouquinho acima, que tu gaste mais, somos todos iguais. Tem teu cartão Platinum aqui, mas ele tá aqui atrás. Tu sabe disso. O mundo vai saber que tu é um Nubanker. Não que tu é um Platinum, Black, etc. Vocês viram que ele estragou a minha ideia de não falar o nome do banco 2 vezes, mas tudo bem. Que merda, desculpa, cara. Não tem problema. Ninguém saberia se eu tivesse dito, né? Se a Helena Berto estiver assistindo, olha só que legal. Vamos vir patrocinando o evento. Cara, mas tá 15 minutos falando dele, não tinha como. Problema. Era seria muito inteligente se eu tivesse errado. Caralho, que dó. Não, vai lá, cara, não tem problema. Não, vai. Eu perdi aqui. Não, vai. Mas assim, e aí adaptação beleza. de mercado. A gente tá crescendo, beleza. Qual é a próxima camada que a gente quer acessar? Eu duvido que alguém tenha não existe o cartão Infinity ainda. Acho que não. Mas vai chegar nesse momento. Vai chegar nesse momento. Mas a construção é 80 milhões de clientes. O maior banco do Brasil. 80 milhões de clientes. Simples assim. E a Idia hoje, cara? Porque eu acho que eu já ouvi esse discurso de que tu quer tornar a saúde democrática ou algo do gênero. Não sei se foi essa a frase, mas no sentido das pessoas terem acesso e tal. Em que momento vocês estão hoje? Eu tive um aprendizado muito grande sobre isso, meu. A gente dizia democratizar o acesso à saúde. Era esse nosso discurso, tá? Como nós trabalhamos saúde preventiva, e a primeira etapa da saúde preventiva é conhecimento e informação. A gente foi entender, para melhorar a saúde, o que a gente faz? A gente abre um hospital, uma clínica, um plano de saúde, forma mais médicos. Onde é que está o problema de saúde no Brasil? A primeira etapa é conhecimento e informação. Primeira coisa. Mesmo quem tem plano de saúde, não tem as melhores informações sobre saúde no Brasil. Então a gente tem doenças por comportamentos que a gente poderia mudar hoje, tomando uma garrafa a mais de água dessas aqui. Tu poderia evitar uma doença daqui 10 anos. E a gente não tem isso no dia a dia, não tem esse conhecimento disseminado. Então isso é democratizar o acesso à informação. No ano passado a gente criou um produto chamado check-up ginecológico, que o câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no Brasil depois da doença cardiovascular, que mata geral, mas falando de mulheres, é a doença feminina que mais mata hoje, câncer de mama. Sabe qual é a chance de cura de uma pessoa diagnosticada em estágio inicial do câncer de mama? A chance de cura. Diagnosticou em estágio inicial, o percentual da chance de cura, você tem ideia qual é? Cara, você quer que eu chute alto? 70%. 95%. Caraca. É a chance de cura. E aí tu pega a doença que mais mata mulheres no Brasil, tem 95% de chance de cura em estágio inicial. Por que as pessoas que ainda têm plano de saúde, que se cuidam, continuam morrendo dessa doença? Por uma série de fatores, depois a gente fala sobre isso, tá? Então esse passo, a gente deu, vamos criar uma jornada para as mulheres se cuidarem. Era uma assinatura que pagava mensalmente e tu poderia fazer todos os exames no primeiro dia. Então aprovou teu cartão no primeiro dia, faz todos os exames e tu vai pagando mensalmente. Uma Netflix, assim, uma assinatura. E tu dono renova e tu faz toda a jornada. Mamografia, ecomamária, Papa Nicolau, etc e tal. 2 motivos que fazem que as pessoas não cuidem da saúde mesmo com plano de saúde. Você tem plano de saúde? Sim. 2 principais motivos. Primeiro, burocracia. O que é burocracia? Se tu não tem um médico que está acostumado aí, ou às vezes teu médico descredenciou teu plano de saúde, tem que pagar particular, tem que procurar um médico. Aí você tem que pegar lá a cartilha e procurar o nome do médico, aí liga para um. Doutor, tudo bem? Primeira pergunta que o médico te faz. É plano ou é particular? Pior. Se tu fala assim, é plano, só para 2025. Se tu fala, é particular, doutor, te atendo hoje. Porque a remuneração é bem diferente. Então a burocracia, ele, não tem agenda, liga pro próximo. E assim vai indo. Eu não sei como você escolhe médico, tá? Mas eu escolhia, quando eu tinha plano de saúde, era assim, eu olhava o sobrenome e o bairro que ele tinha consultório.
É assim que eu escolhi a médico, pra ver se, pô, se é um bairro mais legal, esse cara deve atender melhor, tudo mais. Cara, então, cidade pequena é muito diferente. Cidade pequena é diferente, mas... Todos os médicos ficam no centro. Eles ficam no mesmo lugar, né? Tem um centro só. Tu vai por indicação, alguém conhece, consegue um fundo na agenda. E aí tu liga, aí aquele médico vai lá, ele vai te pedir um exame de sangue, um exame de imagem. Aí tem que ligar pro laboratório. Aí tem que agendar com o laboratório. Aí o exame de imagem tem que ligar, agendar o exame de imagem. Ele tem que fazer o retorno ao médico. Aí tem que ligar e agendar aquele médico. Aí ele vai lá, teus exames, vai dizer assim, acho que eu tenho que fazer um exame hormonal, mais um examezinho de sangue. Aí tu Aí, chega a vencer requisição, que a galera assim desiste do processo, porque é burocrático. Nesse mesmo processo, tem um outro problema, que é a retaliação, principalmente as mulheres, sofrem em ambiente de trabalho. Por quê? Ela tem que ir na consulta, ela tem que fazer o exame de sangue, ela tem que fazer o Papa Nicolau, a mamografia, a ecomamária, a reconsulta, um novo exame. Às vezes são 7, 8 vezes que ela tem que sair mais cedo, chegar mais tarde, faltar ao trabalho. Essa retaliação que ela acha que ela vai sofrer no ambiente de trabalho causa constrangimento. E ela vai procrastinando isso e não fazendo seus exames por conta disso. E aí na Idia, nesse produto, a gente viu, cara, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo a questão da mulher se sentir intimidada de chegar mais tarde, sair mais cedo, se ausentar para fazer os exames? A gente vai criar uma jornada digital. Tudo que der para digitalizar, eu vou digitalizar, para ser cômodo e produtivo. Então a gente fechou uma parceria com o Hospital Moinhos de Vento, que é o nosso sócio hoje nessa parte, onde a consulta com o médico ela é online. É um médico extremamente qualificado do Moinhos de Vento e faz a consulta online com essa pessoa. Por quê? A primeira consulta é para te conhecer e te pedir exame. Então não tem... Sim, não o tem toque físico não é mais indicado. Então não tem muito mais... Conversa ali. A gente só tem parceria com um laboratório que faz coleta domiciliar. Então ele vai ou na casa da pessoa ou no trabalho dela fazer a coleta domiciliar. Ela não perde tempo indo até o lugar, esperando, etc e tal. A gente criou um protocolo, a gente só tem parceria com um laboratório, com clínicas de imagem, que em até 2 horas fazem todos os exames femininos. Papa Nicolau, mamografia, ecomamária. Então em 2 horas vai ter que resolver tudo aquilo ali. E essa ela volta no médico, o médico pede mais um exame de sangue, coleta domiciliar, e assim vai. Então praticamente toda a jornada dela é digital. Ela não tem esse problema. Por quê? Eu não consigo mudar a cabeça do empresário e dizer pra ele, deixa as mulheres fazer o exame, por quê? Ela vai morrer de câncer se ela não se cuidar. Se for diagnosticada um pouco mais tarde, ela vai morrer de câncer. O que tu prefere? Então, deixa ela sair aqui para fazer os exames. Então, eu não posso mudar a cabeça do empresário. O que eu faço? Eu tiro o atrito da frente. E nós vamos voltar a falar do roxinho, tá? Sobre isso. Segundo ponto, que é a maior revolução que a Idia criou até hoje. Nós temos parceria com a Pfizer, Hospital Moinhos de Vento, Google. A gente está sendo acelerado pelo Google pela 2ª vez. A gente foi escolhido pelo Google uma das 10 startups mais promissoras dos próximos 10 anos, 2021. Legal. Então, tecnologia, algoritmo, etc. Sabe qual foi a maior revolução que a Idia criou no mercado de saúde hoje? Cara, eu juro que eu queria ter uma resposta muito boa assim, mas eu penso em tanta coisa que pode ser um absurdo a minha resposta. Cara, não foi o algoritmo que a gente tem no questionário, não foi a parte da inteligência artificial, chat GPT, chatbot, etc. É um cargo, uma pessoa que se chama assistente pessoal de saúde. É uma pessoa. O que ela faz? Cara, não ia errar tão feio assim, mas não seria tão assertivo. Não. Quer assim, falar a tua resposta? Não, ia ser atendimento, cara. É isso. Porque eu acho que, na verdade, se tu tira a necessidade de tanto atrito entre duas pontas e tu tá ali meio que parece que tua empresa tá dando a mão para dizer, vem comigo, que eu torno esse caminho mais acessível, assim. Exatamente isso, tu ia responder exatamente isso. O que esse assistente pessoal de saúde faz? Ela vai dizer, Martina, olha só, quando é que tu pode fazer a tua consulta? Aí a Martina vai dizer, eu posso na sexta-feira à tarde. Nós temos acesso às agendas dos médicos e dos parceiros. Ela vai no médico e vê, horário das 14 horas, Martina, tu pode? Posso, tá marcado. Renata, quando é que tu pode fazer o teu exame de sangue? Eu posso fazer na quarta-feira pela manhã. Beleza, jejum de 8 horas, os exames são esse aqui que o médico pediu, tá marcado já. Então tira a parte burocrática. Sim. Não tá no teu dia a dia marcar consulta. Vocês fazem isso por bot ou é pessoa mesmo? É pessoa. Legal, é uma pessoa. Isso é muito legal. É uma pessoa, meu. É uma pessoa que te chama no WhatsApp, lembra da tua consulta, te manda o link, faz a marcação. Não é um bot, é uma pessoa. Então, quando a gente fala de inovação, não é ciência de foguete. A inovação que a gente criou é tirar o atrito da frente do cliente. É isso que a gente fez. Então, jornada digitalizada e uma pessoa marcando a consulta do cara. E dizendo pra ele, tem consulta amanhã. Ó, passou um ano.
Tá na hora de fazer teus exames. Então, Genial. é essa a revolução. Quando eu pergunto aos meus clientes qual é o maior diferencial da IDIA? Assistente pessoal de saúde. É isso. É uma pessoa que conhece a agenda dos parceiros, que faz a marcação e fica te lembrando. Marcos, teu exame é amanhã, tá? Marcos, tem tuas metas de saúde para bater. Então é esse o grande diferencial do produto, entendeu? Os atritos. Quando a gente fala do roxinho lá, o fundador foi entrar na agência do banco dele. E ele foi barrado. Imagina o seguinte, o dinheiro dele tá lá dentro. Aquela porta giratória foi comprada também com o dinheiro dele. E esse cara é barrado. O que a porta giratória é? Um atrito. Quando tu entra no banco, na agência, tu quer pagar uma conta, onde é que tu vai? Eu? Não. Onde é que as pessoas iam? No caixa. No caixa. Só que tu não vai no caixa. É que se for eu quero, eu não entro em banco há muito tempo. Tu não vai no caixa, tu vai na fila do caixa. O que a fila é? Atrito. E aí tu tem um gerente, tu é Select, Premium, Black, não sei o que e tal. Aí tu vai falar com o teu gerente. E aquele atendimento, ele é um atendimento mais longo, uma hora, tem um cafezinho quentinho e tudo mais e tal. O que aquilo ali é? Atrito, porque tu tá esperando o Marcos, que é o gerente do banco, ele tá ali atendendo a Martina, ele tá ali 1 hora com ela conversando, tentando vender um produto de seguro super inovador, um título de capitalização, um pacote de ações. Ele tá fazendo o trabalho dele ali como gerente. E tu tá ali esperando. Mas tu é o cliente black. O café tá quente, vem alguém te oferecer alguma coisa, mas tá ali esperando. O teu tempo é valioso. Isso tudo é atrito. O que o Roxinho fez? Tirou atrito. Tirou atrito, né? O que sobra? A bancarização. Ele não é um banco digital. Ele é um banco sem atrito. Porque o que sobra é a transação financeira. É a bancarização. É isso que me interessa. Então, no final do dia, o que me interessa? É o cara ir na minha clínica, ir no meu médico, ir no meu hospital? Não. É o cara estar saudável. Saúde baseada em valor. Hoje a saúde é baseada em produtividade. Hoje, para vocês entenderem, entre o plano de saúde e o hospital é um cabo de guerra. Por quê? O plano de saúde quer que tu saia o mais rápido possível. O hospital quer que tu fique o mais tempo possível. Por quê? Tem que fechar a conta. Pô, briga, cara, genial não seria a palavra certa, mas é uma briga de análise genial, né? Exato. São 2 pontos de vista completamente diferentes. O plano de saúde quer dizer, meu, sai daí, dá alta pra esse cara. E o hospital tá dizendo o seguinte, mais uma diária. Ou mais um remedinho. Entendeu? Mais uma químio. Então tudo isso é pra fechar a conta no final. Claro, tem todo... Mas é pra fechar a conta no final. Então, como é que é uma análise financeira do hospital hoje? Vamos olhar. Número de exames. Então a Martina aqui fez 2 exames, ficou 7 dias internado, fez uma cirurgia, aqui a fatura, beleza, fechou a conta. Mas ela morreu. Não interessa. Fechou a conta. Isso é saúde baseada em produtividade, que é número de exames, número de consultas, número de dias internado. Quanto mais fizer, mais a conta fecha. A tese da IDIA é baseada no livro chamado Repensando a Saúde, que foi escrito por Michael Porter, que é uma administradora de Harvard lá e tudo mais. E ele traz a saúde baseada em valor. O que é o valor de tudo? É as pessoas se manterem saudáveis. Então, tomar as atitudes preventivas e de cuidado, onde o valor principal, no final da última linha, é essa pessoa sobreviveu, essa pessoa está bem, essa pessoa está viva. Então, essa é a lógica que a gente quer mudar na IDIA, entendeu? Que a gente enxerga saúde como investimento, não como custo. Eu tendenciosa. Vocês podem me interrompendo, tá, meninas? Que eu tendo várias perguntas aqui. Que não necessariamente tem a ver com a IDIA, assim, mas, cara, quando tu analisa esse mercado, que é um mercado da saúde grande, né, que todo mundo algum dia vai fazer parte dele em algum momento. Sem dúvida. E eu acho que todo empreendedor, cara, ele às vezes abraça algumas bandeiras de uma forma muito errada, assim. Agora eu tô vendo o teu relato e eu tenho uma pergunta. A saúde deveria ser pública e de acesso a todos? A saúde deveria ser. Deveria ser. E como que tu faz com que um hospital mude essa lógica da sua receita? Porque se tu tem esse cálculo no final de que independente da pessoa ter falecido ou não, a conta fechou, como que a saúde vai ser vista como um bem de todos se ainda, no final das contas, para alguns hospitais, não são todos, algumas, a conta ela tem que fechar antes da pessoa? Não sei se eu consegui fazer o meu ponto, assim, mas eu queria entender. Porque, cara, vocês são uma iniciativa privada tentando corrigir um problema prévio. Só que, tecnicamente, vocês estão batendo de frente com 2 players, que tu deixou muito claro aqui, que tem uma lógica completamente inversa, assim, então... Na verdade, eu não estou batendo de frente, eu estou ajudando eles. Eu estou trazendo análise de dados para eles tomarem melhores decisões. Depende de quem, né? Então, pros 2. Não, mas depende de quem é o teu parceiro que compra a tua ideia. Ah, sim, com certeza.
Tipo, mas... de vento comprou a tua ideia. Exato. Mas, cara, esse é um desafio muito grande, assim, de mudar essa mentalidade. Mas é fazer para quem realmente precisa. E aí, talvez, se tiver uma estrutura menor no hospital, tratando mais preventivamente as pessoas, talvez não precise de uma conta tão alta lá no final do dia. Então, que tu não vai precisar bater com um monte de, não só exame, mas um monte de terapia e tratamento. Exatamente. Então, essa mudança de lógica, de mindset, ela tem que passar por uma mudança cultural. E a mudança cultural vem de cada um de nós mudar um comportamento a partir de hoje. Mas isso é rebeldia, tá, cara? Isso é rebeldia total, tu querer bater de frente, porque assim, porra, meu cálculo tá fechando bem pra caramba com um monte de tratamento que eu coloco aqui. Mas aí que não tá fechando, mano. Não, eu concordo contigo. Eu acho lindo, assim, mas por isso que eu te perguntei, tá, se é a saúde de todos, então o cálculo do hospital, ele não deveria ser o número de tratamento que tu encaminha a pessoa se a pessoa morreu ou não. O cálculo do hospital eu conseguir, pelo menor custo possível, tirar a pessoa com vida do hospital. Exatamente. E essa lógica nem sempre ela é utilizada. Exatamente. E aí, vai entrar no pacote de serviço do hospital. Porque o hospital tem que ser um lugar só para tratar doença. Porque ele não pode ser preventivo. Porque não pode ser um ambiente de reabilitação, um ambiente de habilitação, de sair do sedentarismo, de ter serviços de consergeria, de marcação, de personal trainer, etc. Cara, isso tudo é saúde, fisioterapia. Porque não pode ser um espaço de mindfulness. Porque não pode ser um espaço desse, assim. Um espaço que a gente fala de saúde preventiva. E para quem nasce com uma condição rara, etc., a gente possa tratar com a saúde reativa. O problema é que a gente está criando doenças o tempo todo. Eu brinco que a gente não tem plano de saúde, a gente tem consórcio de doença. Paga todos os meses e fica esperando ser sorteado ou contemplado pela doença grave no futuro. O brasileiro não tem medo de ficar doente, meu. Quem tem medo de ficar doente cuida da saúde. O brasileiro tem medo de ficar doente e não tem recurso financeiro para pagar o seu tratamento. Faz muito sentido. No fim do dia não é sobre saúde, é sobre dinheiro. Só quando pega o plano de saúde e olha pela ótica financeira, é um péssimo produto. Ele é caro, ele não tem cobertura, ele não tem segurança. Então não faz sentido olhar pela ótica financeira. Qual é o meu sonho, como empresário da área da saúde preventiva? Sobrou R$1.000 no fim do mês no salário da Renata. Ela vai pensar o seguinte: com esses R$1.000 aqui, eu compro mais 10 cotas de um fundo imobiliário, lá na empresa de investimento, ou eu pago um personal trainer? Vou pagar um personal trainer. Sim. Porque é um investimento tão longevo quanto investir em ações. Saúde e investimento não é custo. Hoje, quando tu faz uma planilha financeira, todo mundo joga plano de saúde em custo. Sim. Tu monta tua carteira de investimento, tu não bota o plano de saúde ali. Porque custa, só sai. Tu não enxerga o benefício, porque tu não tá fazendo uso dele. No plano de saúde tem psicólogo, agora tem nutricionista, tem médico, tem exame, tem uma porrada de coisa para tu preventivamente não ser surpreendido pela doença. Sim. E a gente não faz o uso disso da maneira correta. Então, pode fechar a conta se a gente usar da maneira correta. A saúde é mais do que medicina. A saúde não está no consultório, ela está na tua cozinha. Sim. Eu já falei isso aqui no outro papo, né? A saúde é muito mais do que isso. A saúde é as relações pessoais, o que tu está assistindo, o que tu está ouvindo. Até porque, cara, dependendo do teu nível de prevenção, vai ser caro o custo no final das contas. Claro que vai. Tipo, mesmo que tu coloque teus R$1.000 por mês num fundo específico, que te dê um retorno mensal, cara. Exatamente. E uma coisa que tu falou que eu achei muito interessante é em relação a doenças que a gente cria, né? E eu vejo que isso da saúde preventiva que vocês apoiam, assim, né? E se abraçam tanto nisso, é importante porque hoje em dia, a gente conversa muito sobre isso no escritório, é cada vez mais comum pessoas jovens estarem se medicando, ao invés de tratar realmente a causa daquele transtorno, né, doença, enfim, ao invés de olhar e praticar uma atividade física ou ajustar a alimentação, o remédio é aquela medida muito mais prática, né, mas que a longo prazo não vai te dar o efeito que tu realmente gostaria, né, não vai te dar aquela qualidade de vida. Exatamente isso, sim. A cada 100 mil mortes que acontecem todos os anos, 70 mil são por 5 doenças. A cada 100 mil, 70 mil são por 5 doenças. Doença cardiovascular, AVC, diabetes, câncer de mama e câncer de pulmão. O que chama atenção nessas 5 doenças? Poderiam ser prevenidas. Poderiam ser prevenidas. Cara, 70% dos falecimentos mundiais são por 5 doenças que poderiam ser prevenidas. Por que a gente continua fazendo isso? O lance do remédio, cara... Tipo assim, já leu bula de remédio? Cara, infelizmente já, e é assustador. É assustador, meu. Assustador. É assustador. Tilenol, inclusive, tá? Exato. Lê Neosaldina, anticoncepcional, Tilenol, é bom a bula. Anticoncepcional, Sorinam. Começa a ler a bula desses remédios pra tu ver os efeitos colaterais. Então, tu tá resolvendo tua rinite, mas daqui 10 anos, mano,
tá com uma dor de cabeça insuportável, tá com dor nas costas. E tu, mas o que é isso? Tu vai ver, cara, é efeito colateral daquilo ali. Então tem efeito colateral. Toda droga tem um efeito colateral. Então, dizem que esqueci agora quem falava essa frase, tá? Mas é um filósofo grego que dizia: faça do seu alimento seu remédio e do seu remédio seu alimento. Então tá ali. Só que a gente vive uma cultura muito diferente, meu. Hoje de manhã eu palestrei, falei sobre saúde mental. E falando do iFood ali, né, que ele solta aquela retrospectiva, e ele soltou os alimentos mais pedidos em 2022. O alimento mais pedido no Brasil foi hambúrguer. E aí eu trago lá para os nossos antepassados, lá, milhões de anos atrás, né? O homem das cavernas lá, aquela coisa. Ele acordava com o nascer do sol, acordava, tô com fome. O que ele tinha que fazer? Ir caçar. Então ele comia planta, comia fruta, a dieta era baseada nisso, e se ele quisesse comer carne, ele tinha que caçar. Então ele tipo, vou matar um urso ou vou matar um tigre hoje? Então era uma coisa maluca. Ele ia lá, caçava, matava, comia. Resolvia aquilo ali. Hoje tá com fome, o que tu faz, meu? Pede um iFood. Tu dá um toque na tela, velho. O troço brota na tua casa, assim, quentinho, maravilhoso. Então, assim, é óbvio que isso não é um comportamento saudável. É óbvio que a gente tá vivendo uma epidemia de doença mental por conta desse imediatismo que a gente criou. Por que a gente precisa esperar? A gente vai ali, escolhe o restaurante. Tá escolhendo o restaurante. Esse aqui leva 30 minutos, esse aqui leva 25. Eu quero esse aqui de 25 minutos. Por que isso, cara? Por quê? Eu falava, minha avó se comunicava por telegrama com meu avô. Hoje em dia tu manda WhatsApp, a pessoa não responde em 1 hora. Ela tá alucinada. Eu falo com minha mãe. Minha mãe tem 70 anos. Minha mãe, sabe, minha mãe viu a era da carta, essas coisas todas, assim, do telefone fixo que não era pra qualquer um, que era por ação. Era um troço maluco, telefone fixo antigamente. Sim. Minha mãe mandou uma mensagem. Oi, orelhão, filho, como é que tá? né? Era o comum. Orelhão. Minha mãe mandou uma mensagem no WhatsApp. Tu pegou aquela época dos cartões. Sim. Claro, eu colecionava cartão telefônico. Era muito legal. A minha mãe manda uma mensagem: oi, filho, tudo bem? Se eu não respondo ela em 30 minutos, ela começa: oi, oi, oi. Oi. O Marcos também. Oi. Oi. Aí faz uma ligação. Eu falei, mãe, trabalhando. Ah, tá. Falei, que momento que tu ficou tão ansiosa, tão imediatista nesse sentido. Então, isso tá causando um dano muito grande. Então eu falo, acabou a pandemia do coronavírus. Mas a epidemia que a gente vive de doenças mentais. Total, cara. Cara, ela tá absurda. O Brasil já é o país mais ansioso do mundo. Isso reflete em todas as outras áreas. Qualidade do sono, saúde nutricional, saúde financeira, saúde física. Então a gente precisa começar a olhar e quebrar esse ciclo. O que a gente busca dentro da IDEA é o ponto de inflexão. A gente tem um questionário que mede 6 saúdes. Saúde mental, nutricional, qualidade do sono, saúde física, saúde financeira e saúde social. A gente fez os participantes da Gramado Summit e eu apresentei pro Marcos. É assustador. Foram mais de 2.000 respostas. 64% das pessoas estão com sintomas de depressão. 53% risco de burnout. 10% risco de suicídio. Tá? Apareceu isso nos questionários, tá? E isso acaba sendo um reflexo da sociedade como um todo, né, cara? Como um todo. São mais de 2.000 pessoas, meu, que estavam ali no evento de 10 mil. Então, de 20% daquela população tá nessa condição. E importante, tá? 81% dos participantes que responderam têm plano de saúde. Tá? Só para mostrar que não é uma questão social, é uma questão cultural também. Sim. 33% estão ferrados financeiramente, ou inadimplentes, ou negativados, ou sem planejamento futuro. O que é inteligência de dados? Não é quantos dados eu consigo obter, mas as perguntas que eu faço para esses dados. Todas as pessoas que estão com problema financeiro estão com risco de burnout e dormem mal. Todas. Então a gente cruzou esses dados. O que a gente quer fazer com isso? O ponto de inflexão que a Renata trouxe agora. O cara que está com risco de burnout, ele precisa de terapia? Precisa. Talvez precise de remédio também para sair de uma condição muito ruim. Precisa. O remédio não é o vilão da história. Ele não é a solução de todos os problemas. Com certeza. Mas esse cara, talvez, para melhorar de fato, ele precisa de uma consultoria financeira. Esse cara tem que aprender a lidar com o dinheiro dele. A gente fez um mapa de saúde com 50 empresários no Brasil. De um grupo de empresários lá de São Paulo. E os caras estavam com isso de burnout. E eles estavam com problema financeiro. Então a questão não é só quanto tu ganha. É como tu gerencia aquilo que tu ganha. E no Brasil, que é um país burro financeiramente, é natural que a gente seja mais ansioso. O nosso sonho, a gente tem o primeiro sonho do brasileiro é ter uma casa, não é? E a gente financia em 30 anos uma casa. Tu passa 30 anos pagando um troço que é básico, velho.
Com juros, tu paga 3 casas pra ter aquilo ali. E tu trabalha a tua vida inteira pra no final dela dizer, tá aqui um apartamento. Eu vou fugir do tópico, cara, mas tem a ver com o tópico, tá? Tu não acha que isso é porque nós somos um reflexo dos Estados Unidos? Pobre, mas somos. Porque quando tu tá falando, por exemplo, em saúde, e eu vi alguns estudos até que fazem alguma reflexão de como nós, brasileiros, nos comportamos enquanto consumidores, tá? Os Estados Unidos é um país extremamente consumista que vive em cima da ideia das pessoas consumirem cada vez mais para a economia girar e sermos mais felizes. Se a gente pegar eu vou pegar a Europa, vou pegar um continente, mas assim, o continente europeu como um todo é outro estilo de vida até na forma de consumir alimentos. Então a gente entende porque o fast food surgiu nos Estados Unidos e não na Europa. E o brasileiro é meio que aquele país que olha para o americano e diz assim, cara, é aqui que eu quero chegar. E isso faz com que a gente tenha uma vida muito mais curta financeiramente na saúde, porque, cara, quando tá falando pra mim que a gente não sabe comer, claro que a gente não sabe comer. A gente poderia, sei lá, pegar a forma que o europeu se alimenta sem tanta industrialização dos produtos, mas não, a gente segue no iFood com o imediatismo em cima de coisas extremamente industrializadas. E a gente gosta. Se a gente for analisar como a gente se comporta com a questão de investimento, cara, a gente é americanizar total. Tanto que os Estados Unidos, em 2008, trouxe uma crise mundial por causa do crédito imobiliário, que foi uma grande farsa que... Eu não sei se você acompanhou a crise de 2008. Sim. Então, assim, cara, minha pergunta tem a ver com a nossa formação em quem a gente se inspira, assim, cara, porque às vezes eu acho que a gente tenta ser o americano, só que a gente não é a potência que é os Estados Unidos. Um pouco sim, mas isso não chega lá na ponta, meu. Porque na nossa bolha parece que sim, porque a nossa bolha vive muito próximo dos Estados Unidos. Mas se a gente for pra teoria da conspiração, olhar lá pra trás, ditadura, etc e tal, talvez tenha uma influência assim disso. Mas se tu olhar pro escândalo do Mensalão, por exemplo, e depois tudo que deu não do Mensalão, do Lava Jato, que várias construtoras foram caindo ali, etc e tal, é porque durante muito tempo quem governou o Brasil foram as construtoras. Tu pegar a época da ditadura pra cá e tu olhar esse recorte, cara, por que o sonho do brasileiro é ter uma casa própria? Quem colocou essa ideia nos brasileiros? É assim se forma uma cultura. Tu manda mensagem. Por que as construtoras... Mas não é a mesma cultura que o americano criou? Não, porque é diferente a realidade lá. É muito mais fácil ter acesso ao crédito. E tem um outro ponto. O dólar, né, no Brasil... por que não imprime mais dinheiro e melhora a vida dos brasileiros? Né? Tem gente que faz essa pergunta. Cara, tem uma coisa chamada inflação. Quanto mais dinheiro circula... Tem gente que faz afirmação pública disso. Exato. Quanto mais circula dinheiro, menos ele vale, etc e tal. Por que os Estados Unidos não sofrem com isso? Porque tudo no mundo é negociado em dólar. Antes era em ouro, em dólar. Por que esse ano tá uma coisa tão nebulosa? Porque foi feita a primeira transação entre Rússia e... esqueci o nome do outro país. E China... que não foi em dólar, foi yuan, foi na moeda chinesa. Sim, que é a ideia do Brasil agora também. Exatamente, fazer aquela moeda. Então, a preocupação maior é isso. O Bitcoin não deu certo ainda porque não tem esse lastro para representar. Então, quando a gente olha do ponto de vista econômico falando disso, os Estados Unidos pode fazer esse incentivo porque eles dependem, tudo é negociado em dólar no mundo inteiro. Então, obviamente, que a economia deles é muito potente, é muito forte, o dinheiro deles vale muito. Mesmo que tenha muito dinheiro circulando. E foi o que aconteceu na pandemia. Eles imprimiram mais dinheiro, simples assim. E não, claro, o reflexo que eles tiveram não é só da impressão de dinheiro, mas, cara, fechar as fronteiras pros chicanos, que eles chamam, tá causando uma puta crise nos Estados Unidos. Porque o americano não quer lavar prato, mano. Ele não quer estacionar carro. Ele não quer fazer. Então tá tendo uma crise muito por conta das decisões dos governos que teve. Mas no Brasil, meu, a gente é uma colônia, né? Então a gente vem dessa coisa. O Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. Então isso sim, a gente não falando de 500 anos, tô falando de 100 e poucos anos atrás. Então a gente carrega muitas marcas e muita cultura. A gente tá falando agora sobre racismo. Que é uma coisa, meu, que já deveria ter sido falado há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Agora essa discussão tá ficando cada vez mais presente. Então a gente vem de uma série de problemas, meu, de ser um país gigante, que é um problema também, porque tu tem vários países dentro de um país. Né? Às vezes o idioma, meu, brasileiro é difícil. Tu vai pro extremo nordeste, é difícil entender as pessoas. O cara que vai pro interior lá pra Alegrete, o cara que vem do nordeste vai pra Alegrete, tem dificuldade de entender. Então, um país muito grande, que não tem uma cultura própria formada, que depende de uma série de miscigenação, os Estados Unidos é muito certo da cultura deles que foi formada.
A Europa é muito bem desenhada a cultura que foi formada. Eu te perguntei mais no sentido de... Será que esse imediatismo que a gente criou não tem muito a ver com essa inspiração que a gente tem pelo modelo americano? Porque, cara, é diferente. Eu não sei a questão de expectativa de vida, talvez você saiba um pouco melhor do que eu, mas assim, a expectativa de vida do americano versus a do europeu, ela provavelmente seja muito diferente. Tanto que o americano é um povo que lida muito com o sobrepeso, né? O americano como um todo, Sim, porque ele é tão imediatista e tão prático que o fast food é isso, cara. É uma forma de tu colocar a comida de uma forma muito rápida no ponto de vista de produção. Para tu produzir mais. Para tu produzir mais barato e fazer a roda de consumo girar. Que eu vejo quando tu coloca que no Brasil o hambúrguer é a comida que mais sai no iFood, também tem um pouco da questão do imediatismo. E eu não vejo esse imediatismo na Europa, por exemplo, cara. Não como um todo, assim, mas sei lá, vou pegar alguns países assim que eu vejo que parece que o europeu, até por ter mais tempo, aprendeu a viver melhor, entendeu? A aproveitar um pouco mais a vida. Eu acho que a gente... Eu acho que sim, mano. Não acho que seja só do americano, mas como a gente é um país colônia... exatamente. Tô pegando como mundo, exemplo. Tipo assim, a gente pega o modelo, as fábricas vêm pra cá, então tipo assim, até hoje o nosso regime de trabalho é um modelo fabril, cara. De segunda a sexta, 8 horas por dia. Então assim, tá sendo feito testes agora pra reduzir a jornada de trabalho e aumentar a produtividade. Né? Até saiu essa semana agora a inscrição do 4 Day Week. Portugal, acho que foi um dos primeiros a aderir, né? 4 foi, dias. Mas agora são no Brasil, né? Que legal, cara. Tem um site, 4 Day Week. Vocês viram? A gente já faz isso, cara. E tu pode te cadastrar para fazer o teste. Vai ser em julho e agosto o teste de algumas empresas para testar o modelo de 4 dias de trabalho, aumentando a produtividade. Então a gente vive essa coisa. Então a coisa de produzir. Sim, ela vem dos Estados Unidos, vem da Europa, mas porque a gente foi um país colonizado por uma série de culturas diferentes. Cara, mas a gente é o único país da América Latina que fala português. Sim. E ao mesmo tempo o Rio Grande do Sul é muito parecido com o Uruguai. E a gente... É uma maluquice, meu, que é difícil. Então, o brasileiro não tem uma identidade muito forte de dizer que essa é a nossa... Como é que a gente é visto lá fora? Cara, impressionantemente, eu não sei a questão do termo, tá? Mas o americano, ele é um povo... naturalmente um pouco mais preconceituoso com o latino, ele considera o brasileiro latino, e eu vi que o brasileiro em tese não seria um latino por causa da língua portuguesa. Enfim, não vou entrar nessa questão, mas cara, a gente é submundo, isso é fato, é latino no sentido de ser submundo, principalmente quando a gente tá chegando em algum país de primeiro mundo. O que eu particularmente acho um absurdo, tá, cara, porque o Brasil, se eu não me engano, é um dos poucos países que, se não houver mais importação, Brasil, ele consegue se sustentar pela sua capacidade de produção como um todo, assim, mano, cara. Não só isso, petróleo, meu. Carne. Tudo. O maior exportador de carne do mundo, a JBS é o maior produtor de carne do mundo. Se tu fechar a fronteira, o Brasil sobrevive. Claro, com certeza. Com a sua produção interna. Com certeza. É uma coisa que pouquíssimos países no mundo conseguem se dar esse... Que o nosso tamanho ajuda muito nesse sentido, né? Mas, cara, é uma discussão complexa, assim, da gente entender da onde a gente veio, pra onde a gente vai, o que a gente vai... Porque eu queria colocar saúde no meio aí, cara. Porque eu acho que a questão do imediatismo tem muito a ver com... Eu acho que sim. Eu acho que é muito de... Isso do iFood e tudo mais, eu acho que é muito também de uma válvula de recompensa, às vezes, né? Porque às vezes tu pensa, eu tive um dia muito cheio. Mereço um docinho. Eu mereço. E aí o iFood te traz exatamente o que tu falou, né? Que é o fato de que tu não precisa caçar a tua comida, tu não precisa fazer ela. Mas olha que louco, voltando pro lance do sonho da casa própria. Mano, tu tem um objetivo que leva 30 anos pra tu alcançar ele. Sim. Óbvio que tu vai ficar ansioso, meu. Sim. Onde é que tu vai descontar isso? Sabe que eu vi um... É bem vicioso o ciclo, né? Tudo que a gente olhar assim, meu, tem um impacto na saúde, meu. Tudo Cara, que a gente olhar tem impacto na saúde. Eu vi um Globo Repórter há muitos anos atrás. Tá muito louco esse papo? Tá bom, né? Eles dizem não. Tá bom. Mas, cara, eu vi um Globo Repórter há muitos anos atrás falando sobre a questão do povo que mais come carboidrato e é um dos povos mais saudáveis do mundo, é o italiano. E aí meio que tinha todo esse estudo do quanto se come e tal, e tem muito a ver com a alimentação, ela ser muito natural, no sentido dela não ser industrializada. Isso faz com que as pessoas vivam mais, vivam melhor, não tenham sobrepeso e outros... E cara, como isso tá ligado ao que vocês fazem, porque querendo ou não, saúde preventiva, uma das coisas que tu falou foi nutricionista, personal trainer. Vou te trazer um outro ponto, então. Já ouviu falar em Blue Zones? Não. Não. Blue Zones.
Só pegar um gancho. Zonas azuis? Zonas azuis. Só pegar um gancho do que tu falou ali, só pra gente encerrar o assunto da economia, etc e tal. Eu tive em Israel mês passado. perguntar sobre política daqui a pouco, né? Não tem galho. Eu fui pra Israel mês passado, mês retrasado, eu fui pra Israel. E, cara, foi incrível, assim, foi maravilhoso. Fui pra Tel Aviv, Jerusalém, etc e tal. E eu fui a convite do Google. O Google fez um convite para algumas empresas, legal. 25 empresas no Brasil, eu fui uma delas. E aí a gente visitou vários pontos turísticos, mas visitamos algumas empresas lá. Entre elas, alguns unicórnios do Israel. Beleza. Depois eu voltei pro Brasil, e aí fui fazer uma palestra num evento em Porto Alegre. Um evento de inovação em Porto Alegre. E aí, cara, eu precisava arrumar uma apresentação. Tive tido uma ideia, e aí, preciso botar esse slide aqui na apresentação, que eu acho que vai ficar legal. E eu fiquei procurando um lugar pra poder ajeitar a apresentação. E aí fui no espaço de palestrantes. Aí entrei ali, todas as mesas ocupadas. E tinha uma mesa que tinha um cara. E eu, vou sentar ali com o cara, né? Pô, sentei ali, pedi com licença pro cara, ele falou inglês comigo. Eu falei, tá. E eu olhei atucanado, né? Aqui, tem que resolver aqui o negócio. E o cara começou a puxar papo comigo. Eu, comecei a conversar com ele e tal. E ele fala, eu sou de Israel. Eu falei, fazia 10 dias que eu tinha chegado em Israel. Eu falei, cara, eu acabei de voltar de Israel. Eu tava lá em Israel, acessar, não sei o quê. Tava numa missão do Google. Ele, com o Google? Sério mesmo? Com a Verônica? Eu falei, sim. Vocês não foram em tal empresa? Sim, é minha. Mano, e aí eu contei isso. Eu tenho uma mentora que é a Gleide Salvanha, que é vice-presidente do Google no Brasil. Esse papo tá muito louco, cara. E aí eu contei pra ela e falei assim, olha que loucura, como o mundo é pequeno, né? Eu tava lá em Israel e não sei o que, ela falou assim, o mundo não é pequeno, a sua bolha que é. Eu falei, como assim? Você foi pra um país que é o país mais inovador do mundo. A convite do Google, você foi pra um país que é o mais inovador do mundo. Você foi visitar uma startup que é um unicórnio. Então, é uma startup que tem uma relevância grande no mundo todo, porque ela é um unicórnio. Não sabe o que é unicórnio? Unicórnio é uma empresa que vale cerca de $1 bi. Bi de bilhão, com B mesmo. É isso aí. E aí você volta a Porto Alegre para palestrar num evento que é um dos maiores eventos de inovação do mundo. Tá? Israel, inovação. Porto Alegre, evento de inovação. Tu é um palestrante. Obviamente esse cara vem como palestrante. E vocês se encontram. Então, não é mundo pequeno. A probabilidade era muito grande disso acontecer. O que seria interessante se me dissesse o seguinte, nem sabe, fui palestrar lá no evento e eu encontrei um cara de uma tribo africana do interior do Congo que estava lá falando sobre mindfulness. Isso seria mundo pequeno e coincidência. Não a tua bolha de inovação, startup, unicórnio, etc. A tua bolha que é pequena. Então essa coisa da gente falar do Brasil, a nossa bolha é muito pequena, meu. É muito pequena. O Brasil é um país pobre. O Brasil é um país pobre. O Brasil é um país que as pessoas não têm privada, mano. Metade do Brasil não tem privada. Metade do Brasil não tem internet. Então a gente achar que na nossa... Não, mas não é assim, porque eu tô aqui em Gramado, eu tô em Canela, eu tô em Porto Alegre. Mano, isso não representa o que é o Brasil. O Brasil é muito grande, velho. É muito grande. Então a gente tem que quebrar essa barreira dessa arrogância de achar que a nossa bolha representa o que é o Brasil. Eu esqueci a tua pergunta, que eu abri esse parênteses gigantesco. Tava pensando como é que tu ia fechar. Isso, não, cara, é sobre a questão da alimentação e imediatismo. Assim. Blue Zones. Isso, Blue Zones. Blue Zones. São 5 zonas no mundo onde as pessoas vivem naturalmente mais do que 100 anos. As zonas azuis. Tá? E aí fizeram um estudo para ver os comportamentos das pessoas. O que chama atenção? Uma delas é na América Central, uma nos Estados Unidos, uma no Japão, uma na Grécia e uma na Itália. Não são cidades vizinhas. E essas 5 cidades têm comportamentos muito, muito, muito similares. Quais são eles? Primeiro, dieta baseada em vegetais e frutas. Eles não comem carne vermelha, ou pouca carne que eles consomem é carne branca. Quem é América Central? Só fiquei numa dúvida agora. Não lembro o país. Mas depois a gente pesquisa aqui. Mas um deles é América Central. Vou buscar a informação. Boa. Blue Zones, bota aí. Blue Zones. Blue Zone, América Central. América Central. Dieta baseada em vegetais e frutas, consumo de carne quase zero, consumo de carnes brancas bem moderado. Segundo ponto, atividades físicas naturais. Não tem academias nesses lugares. A galera caminha. O nosso corpo foi feito para caminhar. A musculação é um exercício antinatural do ser humano. A gente não é preparado para ficar puxando ferro e criando músculo. Outro ponto, convivência social muito forte. Entre amigos, familiares, os mais velhos convivem com os mais novos, a família convive muito, tem eventos sociais recorrentes o tempo todo. Isso cria uma conexão. Bebem vinho moderadamente.
Eles têm isso. Eles têm atos de espiritualidade. Não é religião, espiritualidade. Então é meditação, pode ser religião, por aí vai. Todos eles têm um propósito muito claro. E o propósito às vezes é: vou ajudar minha família, vou ajudar minha comunidade, vou transmitir conhecimento, vou cozinhar, vou fazer. Então, eles têm um propósito muito claro. O que eu vim fazer nesse mundo? Eu vim servir a minha comunidade, eu vim servir a minha família. Então tem um propósito muito claro. Esses comportamentos estão nas Blue Zones, que são 5 regiões completamente distantes uma da outra, mas que as pessoas vivem há mais do que 100 anos. Que comportamentos são esses? São comportamentos primitivos. Faz muito sentido. A gente complicou o rolê, velho. Faz muito sentido. O que é comer, cara? meu? É comer planta, fruta e pouca carne branca. O que é atividade física? É caminhar, meu. Para sair do sedentarismo, a OMS considera 150 minutos de atividade moderada por semana. Isso significa 30 minutos de caminhada por dia de segunda a sexta. Fazendo isso, tu não é mais um sedentário. Básico. Básico. Conexão social forte. A humanidade, a sociedade se deu a partir de conexões sociais. Nós somos seres sociais. Somos seres sociais. As rodas de conversa, todo o esquema democrático, tudo isso nasceu na Grécia, lá dos grandes pensadores, se reuniam para o quê? Trocar ideia, mano. Os caras ficam trocando ideia. Então é isso que acontece. Bebe vinho moderadamente. Quantos anos tem o vinho? Milhares de anos. Então eles bebem moderadamente, não é pra se chumbar. E atos de espiritualidade. Que, cara, meditação. O que é meditação? É acordar e pensar o que eu tenho pra fazer no meu dia e relaxar minha mente. É antes de dormir, eu agradecer, praticar essa parte de gratidão. Então, olha só, são comportamentos primitivos, meu. Primitivos. E a gente complicou o rolê. A gente se distanciou disso. E a gente diminuiu a expectativa de vida em relação aos Blue Zones. A gente aumentou por quê? Porque a gente tá se enfiando um monte de droga. Cara, qual é a graça de tu viver até os 80 anos? Cheio de doença. Tomando remédio pra tu ir tendo uma sobrevida. É até egoísmo da nossa parte. Enquanto que seria muito mais simples adotar comportamentos primitivos. Então, a longevidade... Muito legal, cara. O futuro da saúde, ele passa pela adoção de comportamentos primitivos. A gente voltar pro básico. Que é descascar mais e desembalar menos. E aí ter atividades mais naturais. E como que a IJA, sendo um produto digital, ela também se posiciona no sentido das pessoas passarem menos tempo na tela? Porque eu vejo que um rolê muito... Vou até usar a expressão, tá? Um rolê muito grande nessas startups digitais é tentar manter o usuário cada vez mais tempo na tela. Vocês são digitais, mas com um comportamento completamente diferente, né? O nosso único digital é uma consulta médica que acontece se tu tiver um risco muito alto para ter uma doença, é uma vez por mês. A nossa rede social é alimentada muito pouco, sim. Eu digo pelo app da IJA mesmo. O app não é fomentado. Os novos clientes nem usam o app. O app é uma ferramenta a mais. E como você tem contato com a IJA hoje? WhatsApp. Que massa. Fala pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail. Esse é o contato. O app a hoje gente tem o app, mas ele é secundário, meu. Eu ia perguntar, ele é descartável? matar o app hoje. Eu poderia matar o app hoje, que não impacta na jornada da IJA. O app é um repositório de arquivos para ter teu prontuário eletrônico na tua mão. Ele tem ali um conteúdo, mas esse não é a base do produto da IJA. Ele não é mais essencial. Ele começou como... Vocês começaram com base como app? Começamos como app. E mudou? Mudou. Eu ia falar antes da democratização e a gente entrou num papo muito maluco. Eu tava falando sobre check-up ginecológico. Tu achou que fosse qualquer podcast aqui que tu viria? Não, maravilhoso. Só pra informar que eu achei. As Blue Zones. Então, a primeira é em Loma Linda, que é o estado da Califórnia. Legal. É a primeira. A segunda é Nicoya, que é na Costa Rica, que é uma península. Aí a outra é em Sardenha, na Itália. Depois nós temos Grécia, Icária, na Grécia. E uma no Japão. E uma no Japão. Okinawa. Okinawa no Japão. Esses cara, são não tem como a Itália não fazer parte. Bizarro, né? Não tem, O pessoal cara. demora 4 horas pra Mano, almoçar lá. cara, eu sei que assim, eu já tive muito sonho de morar em todos os cantos do mundo, assim, mas tem um negócio na Itália que tu vai e tu pensa assim, cara, tu vai parar em algum canto, olhar pro nada e dizer assim, nossa, que coisa maravilhosa. E aí quando percebe, tá 10 horas longe do teu celular, que não importa aqui. Cara, isso é muito legal, velho. Mas enfim. Mas isso é muito essa matéria que eu achei, ela fala muito sobre isso que tu comentou, desses momentos de socialização, É isso aí. de aproveitar com a família, com os
amigos, de consumir frutas ou produtos, carne, queijo de produtores locais. Total. Tipo, cara, isso... Nessa matéria diz muito sobre isso. Tu sabe que isso muda tanto? Eu até queria pegar... Eu vou te interromper e eu já não lembro o que tu ia falar. Eu também não. Democratização da saúde. Vai lá. Depois eu trago. Vai lá. Beleza. E aí, a gente começou falando por que a Índia ia democratizar a saúde. Meu Deus. Cara. A gente tá falando como a Índia ia democratizar a saúde, né? E aí a gente olhou pra esse cenário de democratizar e ficava falando isso, meu. E a gente criou o check-up ginecológico. Olha tudo que a gente falou até chegar nessa resposta, meu. Callback que maravilhoso. Isso é stand-up, tá? Callback é stand-up. A gente participou do evento ano passado com a Pfizer, chamado Coletivo Pink. A gente foi pra lá com a nossa ideia, vamos democratizar o acesso à saúde, vamos salvar a vida das pessoas, etc e tal. E o produto era um pagamento, uma assinatura, no cartão de crédito, que batia todo mês a mensalidade, etc e tal. E aí, cara, lá tem um hospital chamado Hospital do Amor, que é o antigo hospital de câncer de Barretos, que é o maior hospital, talvez o maior do mundo de tratamento de câncer, assim, é filantropia, é um troço maravilhoso, incrível, do Henrique Prata. E aí ele tem umas carretas que tem mamógrafos dentro. O mamógrafo faz mamografia. E as carretas percorrem o Brasil inteiro, fazendo mamografia de graça, para lugares mais remotos, assim. E tinha uma carreta dessas no Coletivo Pink, fazendo mamografia de graça. E nós lá com conteúdo, aplicativo, questionário, toda aquela história tecnológica, nós vamos democratizar essa saúde. O Hospital do Amor, ele fez 100 mamografias por dia. 30 dias. As pessoas chegavam lá, moradores de rua, pessoas que não tinham condição nenhuma, pessoas com fome, pessoas que tinham dinheiro da passagem pra voltar, faxineira, babá, tudo que tu imaginar, meu. A gente distribuiu umas camisetas da ID, assim, a gente fez, sei lá, umas 100, 200 camisetas. Mano, teve uma hora que o segurança teve que vir, porque as pessoas estavam saindo no tapa porque elas queriam a camiseta. Não porque a camiseta era legal, é porque elas não tinham. E ali, meu, foram encontrados diversos nódulos naquelas mulheres. E a gente viu uma coisa, cara, a gente tá muito longe de democratizar o acesso à saúde. Democratizar é uma parada muito mais embaixo. A gente é um país muito pobre, velho. A gente não tá falando de democratizar. Metade do Brasil não tem internet. Como é que eu vou democratizar uma coisa que uma produto é digital e o cara não consegue fazer uma porra numa consulta? Tem lugares que o cara tem que mandar um médico de balsa, 4 horas de balsa, para poder atender uma comunidade ribeirinha lá, etc. Então a gente mudou, a gente tirou essa frase do nosso discurso. Então a gente melhora o acesso à saúde. Legal, mas a democratização, meu, ela passa por um movimento muito maior, que envolve governo, envolve cultura, envolve um troço muito mais punk do que só um aplicativo, ou só uma consulta digital, ou só um protocolo de tecnologia de inteligência artificial. Cara, tu sabe que é por isso que isso é muito legal. Até a gente segue aprendendo muito todo ano que a gente conversa com outras pessoas, né? Eu, particularmente, usava muito um papo que é... A Gramado Summit, ela tem que dar voz para as pessoas. Sim. E quando a gente fez o movimento com Acendendo Mentes, e aí alguém, em algum momento esse ano, me disse, cara, não é dar voz, é ser a plataforma, porque voz todo mundo tem. É isso aí. Pô, como tem um impacto profundo isso, né, isso cara? Aí. É a mesma coisa da questão da democratização, porque às vezes eu entendo porque tu coloca a democratização, só que a gente não pensa o que isso de fato representa, né? Porque é muito grande. E agora trazendo um outro paralelo aqui, porque eu queria entender onde vocês querem chegar, assim. Quando tu comenta que metade dos brasileiros não tem acesso à internet, e isso é real, assim como a maior parte dos brasileiros vive com, se eu não me engano, 90 e tantos % da população brasileira vive com até R$6.000, é algo assim. Mas é impressionante o que a indústria de telefonia conseguiu fazer, porque praticamente o país inteiro ele tem acesso a um celular, assim, até eu vou citar a Nina aqui, que é a nossa parceira do Acendendo Mentes, tu entra nas comunidades ali do Morro da Polícia, cara, existe o celular, existe o acesso, ou sei lá, vou pegar uma outra tecnologia que se fala muito pouco, porque ela é meio governamental, mas é o Pix, assim, cara, que é uma coisa que... então, assim, beleza, vocês hoje não democratizam, mas vocês imaginam em algum momento chegar a tentar democratizar mesmo, de fazer o acesso chegar aos lugares mais remotos do país? Com certeza, porque a tecnologia ela tá acontecendo. Assim, esse dado que eu trago de metade da população,
Vai ter que corrigir daqui a pouco. Isso aí é antes da pandemia, porque eu lembro antes da pandemia. Pós-pandemia, a coisa mudou completamente. Assim, hoje a gente tem mais celulares do que pessoas no Brasil. Então, esse dado precisa ser atualizado, mas o dado de saneamento básico ele é real. Assim, vocês não tem privada, mas às vezes tem celular. Tem essa coisa assim. Mas, não, assim, e é estatística, tá? A gente imagina chegar na população assim, mas não é uma batalha que a gente comprou agora. Assim, a gente não tem tamanho ainda nem influência para alcançar isso. Tem um projeto dentro do Google, não só nasceu dentro do Google, mas ele virou um projeto global, assim, que é o Next Billion Users, que é o próximo bilhão de usuários de uma plataforma digital. E ela está concentrada nos países do hemisfério sul, basicamente, que são a África, a Índia e o Brasil, que são países que têm muita população e pouco acesso ainda. Então qualquer impacto que tu faça... Lembra de um projeto que tinha no Google Loom, que era levar a internet para lugares remotos, sim, com balão. Sim. O Facebook tinha via drone. Sim. E agora veio o Elon Musk com o Starlink levando via satélite para qualquer lugar do mundo, etc. Que é um deboche, né, cara? Por que o Google fez um projeto para levar a internet para lugares remotos via balão? Para levar a empresa. Para levar os Google, usuários claro. na empresa. Então é um movimento chamado Next Billion Users. Como é que eu alcanço o próximo bilhão de usuários? Levando a internet para os lugares remotos. Então essas empresas, elas vão fazer chegar lá, porque é do interesse deles que o produto seja consumido por essas pessoas. Então, e aí já vai surfar nessa onda em algum momento. Cara, mas falando de visão de médio prazo, assim, a gente vai ser a maior empresa de saúde, a maior startup de saúde da América Latina nos próximos 5 anos. Maior startup ou maior empresa? Maior empresa, startup, porque startup é um modus operandi. Sim. Eu não quero nunca perder o DNA de startup. Quero decisão rápida. Beleza, mas a tua ideia é ser a maior empresa de saúde do Brasil, ou brasileira. Da América Latina. Legal. Pô, da América Latina, grande. Cara, eu queria aproveitar esse gancho aqui, porque eu tava pensando, a gente tava batendo um papo muito doido antes, e aí quando tu me perguntou sobre o Gramado Summit, sabe por que ninguém consegue nos derrubar, cara? Por quê? Porque ninguém entende onde a gente quer chegar. Legal. E eu vou te dizer, num exemplo prático onde a gente quer chegar, que eu acho que casa muito com a Idia. Ontem, no escritório, a gente recebeu o secretário de Inovação do Estado para negociar a participação do Estado do Rio Grande do Sul na Gramado Summit. E aí, cara, uma das coisas que eu acredito muito é que, cada vez mais, cara, eu tenho que ter o poder público ajudando plataformas como a Gramado Summit para dar acesso a quem não teria condição de comprar o ingresso. Então, uma das coisas que a gente entende é que as pessoas compram a Gramado Summit por causa do conteúdo. Mas nem todo mundo tem R$ 1.390 para fazer essa compra. Agora, o Estado pode me ajudar de alguma forma? E a gente montou um projeto muito legal, cara, que a gente entendeu que o Estado tem um programa chamado Educar para Inovar, onde ela pega basicamente professores de escolas públicas estaduais e, cara, coloca dentro de um ecossistema de inovação proposto pela Secretaria de Inovação. E aí, na Gramado Summit 2023, a gente trouxe a ideia, cara, parte do recurso do Estado, vamos dar ingresso para professores de escolas públicas estaduais. Porque se a gente prevê, a gente tem uma ideia de que a Gramado Summit ela é praticamente um MBA de 3 dias, nada mais justo do que professores de escolas estaduais terem acesso. Isso mudar a cultura, velho. Aí eu vou te contar uma parada que aí é a parte mais legal, tá? Por que ninguém vai nos alcançar? Porque a secretária de Inovação, a Simone Stupp, nossa amiga, segundo ela, isso foi um relato que eu vi ontem, ela estava sentada no palco principal da Gramado Summit, conversando com uma pessoa. Eu só não me lembro se era um menino ou uma menina. Mas enfim, conversa vai, conversa vem. E a pessoa pergunta, o que tu faz? E ela diz, eu sou secretária de Inovação do Estado. E a pessoa responde, então eu queria te agradecer, porque eu sou professor de escola pública estadual e eu tô na Gramado Summit. Legal. E isso pra mim é transformação, cara. E saber que a Idia tem essa visão de ser a maior, porque a partir do momento que tu é maior, tu não é maior só no sentido financeiro. Exato. Tu é maior no sentido de usuários. De impacto. E cara, aí tu tá muito distante do teu concorrente. É isso aí. Que massa. Caraca, fiquei arrepiado aqui. Muito bom. Cara, eu acho que a gente tá se encaminhando pro final. Queria te agradecer de coração. Foi, acho que uma oportunidade muito legal, assim, que uma das coisas, isso eu posso abrir meu coração contigo, que a vida me deu como oportunidade de me conectar não só com parceiros, clientes, fornecedores, mas com amigos, cara. E tu é um cara que eu quero muito bem, eu já te falei mais de uma vez, eu te liguei pra pedir alguma sugestão e saber que a gente pode ter essa troca de experiência e hoje conhecer o Michael, a Idia, um pouquinho mais a fundo é muito importante. Meninas? Eu só queria lembrar que o episódio que a gente está assistindo hoje, ele sai na segunda, né? Vocês estão assistindo na segunda. E a gente decidiu há poucos minutos atrás que na quarta-feira, o episódio que é um bate-papo
do Michael com o Marcos vai sair no nosso canal no Legal. YouTube. Que legal. Então, vocês vão poder aproveitar um pouquinho do que a gente falou aqui no podcast, mas vai ter um papo que o Marcos fez com o Michael falando sobre outras coisas. A gente descobriu várias coisas do Michael que a gente não descobriu no podcast, que ele já foi músico, já recebeu e-mail do Steve Jobs, muitas coisas rolaram. É verdade. Então, eu acho que é uma oportunidade muito legal também pra conhecer, né, o Michael além da Idia, né? Então, eu acho isso muito interessante. Então, hoje o nosso podcast vai ao ar e quarta-feira o papo com o Marcos. Lembra que eu te falei, cara, que o nosso maior ativo é confiar muito nas pessoas que estão trabalhando com a gente? Eu te falei, eu não faço ideia o que a Martina e a Renata, elas planejam. É isso, cara. Exatamente. Acabei de descobrir que isso vai acontecer. Que legal. Que legal. Meu, obrigado pelo convite. Foi um prazer dividir com vocês aqui esse tempo. Tô muito feliz. Sou fã da Gramado Summit, sou fã do que vocês fazem, do Marcos. É orgulho de chamar de amigo, assim, de desabafar, de ligar, putz, velho, passei por isso, como é que foi aí? Vou te contar um negócio. É muito legal essa relação aberta que a gente tem de transcender o lance do negócio. Senão não é mais um negócio. A Idia faz parte do Gramado Summit. Não tem como falar de Idia, não falar de Gramado Summit sem Idia. Até que a gente tá no ano que vem com um palco 6 vezes maior do que a gente tinha, com um stand 2 vezes maior do que a gente tinha. Vamos estar levando toda isso que eu falei aqui, traduzindo em palestra pra galera aprender mais sobre saúde. Não a parte técnica, mas a parte mais básica, que é o que falta da gente falar mais sobre. Então, obrigado pelo espaço, obrigado por acreditarem nisso, por abrir a possibilidade do palco de saúde. Foi um experimento incrível, foi um aprendizado gigantesco pro nosso time. A gente tá ansiosíssimo pro ano que vem, vai ser incrível, vai ser um divisor de águas de novo. E eu falei, mais um ponto interessante aqui na minha história, eu dei uma palestra no palco Idia falando sobre a saúde do futuro. E eu termino com ela falando sobre as Blue Zones e falando o seguinte: a saúde do futuro ela tá em voltar para comportamentos primitivos. E tinha uma jornalista da Globo, assim, e ela fez uma matéria sobre minha palestra, assim, não foi assessoria de imprensa, não foi nada. Quando saiu a matéria, saiu na época, saiu no Exame, saiu um monte de matéria, porque ela tava ali e ela achou legal o tema. E aí me convidaram para escrever um artigo. Eu tive um artigo publicado na 0 Hora, no digital e no impresso, assim. E, cara, ver a felicidade dos meus pais, assim. Putz, minha mãe é uma aposentada, técnica de enfermagem, meu pai é porteiro. Meu pai comprou 3 0 Horas, assim. Que legal. Sabe assim, tipo... Cara, e tá ali minha fotinha, assim, da minha fotinha, tá eu e o Carpinejar como colunista da 0 Hora. Então, assim, isso a Gramado Summit me proporcionou. Além de vários meus sócios, Joel J, a gente nem falou do Joel aqui, mas o Joel J veio por conta da Gramado Summit. Então, tudo que a Gramado Summit tá me proporcionando, cara, é assim, um divisor de águas. Isso faz diferença, porque o impacto que você gera no empreendedor, como eu levo pra minha empresa, eu levo pra minha vida, e isso impacta até minha família, velho. Então, o lance da Gramado Summit ter proporcionado uma palestra como aquela, de ter um jornalista foda lá, ver a palestra, escrever um artigo, e meu pai olhar e mostrar com orgulho. A 0 Hora tá lá meu pai é porteiro, ele tá lá com ele. Então, assim, volta e meia alguém vem falar com ele, aqui meu filho, na 0 Hora, escreveu um artigo. Então, cara, esse é o impacto. Isso é que a Gramado Summit é capaz de proporcionar a vida das pessoas. Então, parabéns, Valeu. E obrigado por estar com a gente e acreditar nesse processo. É muito legal, né? Antes de finalizar, a gente acha que a gente faz pelo mundo inteiro as nossas mudanças e a gente percebe que a gente faz por uma mãe, por um pai, velho. E que às vezes, pelo menos isso pra mim é muito importante, assim, cara, teu pai comprar o jornal e guardar aquilo como ativo é o maior respaldo que um empreendedor pode ter que ele tá no caminho certo. É isso aí, isso é muito forte. Exatamente isso. E depois desse depoimento lindo, né, a gente só resta dizer pra vocês acessarem aí gramadosummit.com, comprar teu ingresso e já garantir teu lugar na Gramado Summit 2024. Valeu! I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. O Gramado Summit promove conexões. Isso é fundamental no que a gente precisa inovar, pensar fora da caixa. Que esse é um evento pensado para vocês. Esse é um evento feito por vocês. O Brasil cada vez mais precisa de gente que não aceite o mundo como ele é e que queira dar uma resposta que nunca foi dada num tempo jamais imaginado. Eu acho que esse é o Summit
2023. É trazendo as possibilidades dentro do que já está construído, mas olhando para o futuro. Isso aqui traz histórias verdadeiras, histórias inspiradoras, fórmulas de sucesso. E isso encurta o caminho. Ouvir pessoas falando e também poder falar. A gente está falando de inovação, porque é entregar acesso para quem nunca teve. Isso é totalmente conectado com a Gramado Summit. Quanto mais tu fala de negócio, mais tu aprende sobre negócio e mais oportunidade você abre. Então esse evento ele está entregando na prática o que ele traz no nome, né? Ser um summit, ser um ambiente criativo de encontros e conexões. E isso potencializa muito o desempenho desse ambiente que é fundamental de colaboração. Então eu acho que a diversidade traz isso. E esse evento, para mim, é um reflexo de diversidade de empreendedores. Este é o time da Gramado Summit. Eficiente. Fazer mais com menos. Toda vez que você deu like em um desses artistas pretos, eu estava lá, fazendo aquilo que minha mãe me ensinou. Eu estava cuidando dos meus irmãos. Isso é a Gramado Summit. Essa diversidade, essa união, essa vontade de se conectar é a Gramado Summit. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês.